Eu o envio de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Filemão 1, 12 a 13. Bom, para você que não conhece a carta de Filemão, Paulo está escrevendo para Filemão a respeito de Onésimo. Onésimo é um escravo de Filemão. E aí a gente precisa entender como é que funcionava a escravidão lá na época do Império Romano. Então, muitas vezes esses escravos eram pagos, enfim. Existe toda uma forma de escravidão que é um pouco diferente da que aconteceu no Brasil, embora alguns casos sejam bem semelhantes. Mas o fato é que Onésimo tinha uma dívida para com o Filemão. E provavelmente por causa disso que ele era escravo de Filemão. A gente tem indícios históricos disso, mas não tem nenhuma certeza. É o mais provável. Enfim. E o fato é que Filemão, ou melhor, Onésimo agora está na prisão. Ele provavelmente fugiu de Filemão, só que aí ele foi preso e ele foi colocado na prisão juntamente com Paulo, o apóstolo Paulo. E nessa prisão ele se converte. E aí quando ele se converte, ele vai voltar para Filemão, Onésimo vai voltar para Filemão e Paulo escreve isso que nós acabamos de ler. Ou melhor, que eu acabei de ler. Que está lá em Filemão 1, do 12 ao 13. Eu o envio de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Enquanto eu estava lendo isso, e uma coisa que eu aprendi toda vez que eu leio a Bíblia, eu tento extrair alguma lição disso para a minha vida. E eu fiquei pensando, cara, mas o que isso tem a ver com o que a gente vive hoje? Graças a Deus a escravidão não existe mais. Então, o que isso aí tem algo a nos ensinar? E eu vi aqui algo interessante que foi a abnegação de Paulo ao enviar de volta Filemão. Ou melhor, ao enviar de volta Onésimo para Filemão. Porque me leva a questionar se Onésimo escolheu voltar para Filemão ou não. E a impressão que me dá com essa carta, e aí é uma impressão minha, não tenho fatos históricos que comprovem isso, tá? É muito importante falando aqui, o Bruno está falando, então, enfim, se alguém tem evidências históricas que comprovem o contrário, por favor me mandem, mas é como eu entendo. E a impressão que me dá a carta e o pouco que eu pesquisei aqui sobre ela. A impressão que me dá é que Onésimo escolheu voltar para Filemão. E aí eu, nas minhas viagens, que eu adoro quando leio a Bíblia, fazer as minhas viagens. Eu adoro entrar na história e ficar imaginando as situações e tentar entender o que aconteceu aqui. E eu imagino que durante esse período que Onésimo está preso, ele está conversando com Paulo e Paulo está ensinando para ele sobre o Evangelho. Paulo provavelmente falou com ele sobre a forma como nós devemos lidar com a autoridade. E eu imagino Onésimo se arrependendo da forma como ele agiu com Filemão. Não vou entrar aqui no mérito da escravidão ser algo errado e tal, enfim. Ele como escravo fugia. Mas o fato é que provavelmente ele tinha cometido alguns erros com Filemão também, mesmo sendo escravo, porque a palavra diz, né, que nós devemos retribuir um mal com o bem. E por favor, não estou defendendo a escravidão não. Escravidão é pecado, pelo amor de Deus. Tenho maturidade para ouvir o que eu estou dizendo. Mas muitas vezes a gente retribui o mal com o bem. Ou melhor, o mal com o mal. Sendo que a Bíblia nos ensina a retribuir o mal com o bem, independente de que mal seja esse. E aí eu imagino Onésimo se arrependendo e falando para Paulo, Paulo, eu tenho que voltar para lá, cara. Escreve uma carta aí para que eu não venha a ser morto, porque Onésimo poderia ser morto pelo seu senhor de escravo, porque ele era um fugitivo. Então, uma das punições que ele poderia receber era a morte. E ele decide voltar. E eu percebo aqui também algo que tem faltado muito nos nossos dias, principalmente na igreja brasileira, né?
Porque na igreja perseguida isso acontece todo dia. Mas na igreja brasileira, às vezes eu percebo que muita gente não quer viver isso, que é a abnegação. Paulo, ele tem ali alguém que ele ama, que é Onésimo, alguém que se tornou alguém muito precioso para ele, ao ponto de ele escrever essa carta. E essa carta foi parar na Bíblia, então eu imagino que Onésimo não é qualquer pessoa. Então era alguém provavelmente muito precioso para o apóstolo Paulo. Devia ser uma história que ele contava para várias pessoas, porque isso veio parar na Bíblia, né? Então não é uma história qualquer. E provavelmente Paulo conheceu outros escravos na prisão, enfim, mas apenas Onésimo se destacou. E Paulo ali tem um momento de abnegação que ele fala com Onésimo, cara, a gente tem que fazer o que é certo. Você tem que voltar lá pro seu Senhor. É isso que a lei determina e você tem que ir lá fazer o que é certo. E é algo que é pouco falado hoje em dia, né? Ou melhor, não que não seja falado, mas comparado à teologia coach, a teologia do domínio, a teologia da prosperidade e tantas outras teologias que distorcem o evangelho, a abnegação é algo que é pouco falado. É você se sacrificar por Cristo. A gente perdeu a alegria de participar dos sofrimentos de Cristo. Caraca, participar da alegria do sofrimento de Cristo. Muita gente nunca ouviu falar desse termo. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo isso. Eu acho interessante o chamado de Paulo. Que o chamado de Paulo, todo mundo adora falar de Paulo, tal, não sei o que. Eu já vi crentes na sua infantilidade falando, não, eu queria ser que nem o apóstolo Paulo. Eu falo, eu pensando, você quer ser igual ao apóstolo Paulo? Você quer aprender o quanto que vale a pena sofrer pelo nome de Cristo? Porque esse é o chamado de Paulo, né? Então Paulo sabia bem sobre a abnegação, sobre abrir mão para fazer o que é certo. E hoje nós vivemos numa época de hedonismo, que é a busca do prazer a todo momento. E a questão é, a gente realmente está disposto a abrir mão de coisas para agradar a Deus e fazer o que é certo? O que Deus determina que é certo? Você está disposto a abrir mão realmente do seu querer para fazer a vontade de Deus? Porque a gente canta isso o tempo todo, né? Tem várias músicas que falam sobre isso, enfim, músicas muito bonitas. E, e a questão é, você realmente está disposto a viver isso? Porque, cara, cantar é mole, ser crente na igreja é mole, mas no seu dia a dia, você realmente está disposto a abrir mão das coisas por causa de Cristo? E aí quando eu falo abrir mão, por favor, não estou dizendo sobre, então crente não pode beber, crente não pode ir na boate, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Não estou dizendo das coisas que você não pode. Eu estou falando de você fazer o que é certo. Porque eu não conheço a lei romana na sua integridade, então não sei se Onésimo tinha a opção de permanecer na prisão. Mas eu fico pensando, imagino que ele tivesse a opção de continuar lá e não voltar para o seu Senhor. E mesmo assim ele escolhe ir, porque ele escolhe fazer o que é certo. E ele poderia ficar acomodado, né, naquela situação, enfim, e não mudar. Mas ele escolhe mudar e ir fazer o que é certo. E aí, obviamente, isso é uma especulação minha, tá? Isso não está na Bíblia, mas é a impressão que me dá na carta. Só que quantas vezes a gente sabe o que é certo e a gente fica enrolando para fazer? Deus já falou pra gente que é para fazer determinada coisa e já nos deu uma direção e a gente não faz. Deus já falou, filho, eu quero que você faça tal coisa. E a gente não faz, a gente enrola, a gente inventa desculpas, enfim, a gente faz um monte de coisa, mas a gente não faz o que Deus pediu pra gente fazer. Me lembra uma certa ilustração que o pastor Neil Barreto certa vez falou, de um pai que pediu para o filho jogar o lixo fora. E o filho chega até o pai e fala, pai, como você é maravilhoso, como você é legal, então isso aqui, começa a elogiar o pai. E o pai fala, tá, mas obrigado, filho, mas joga o lixo fora, por favor. E aí, um pouquinho tempo depois, o filho volta e fala,
Ah, pai, eu te amo muito, você é muito querido, cara, eu adoro estar na tua presença. Aí o pai fala, tá, mas você já jogou o lixo fora? E aí o filho volta mais uma vez e fala, começa de novo, pai, tá aqui. Aí o pai fala, cara, até quando você vai ficar me elogiando, mas não vai me obedecer? Você já jogou o lixo fora? E muitas vezes a gente com Deus é assim, né? A gente vai lá na igreja, a gente canta umas musiquinhas pra ele, né? Fica elogiando ele e tal. Isso quando a música não é pra gente, né? Mas enfim, digamos que as músicas realmente fossem pra Deus. Porque tem muito que a música que é escrita é extremamente humanista, isso fala da gente, né? Deus é apenas um mero detalhe na música. Ou apenas um servo que existe, um ser que é o nosso servo que existe para nos servir e para realizar a nossa felicidade. Mas contando que fosse uma música realmente cristã, uma música que Deus é o centro, e aí você vai lá e fica cantando essas músicas, elogiando a Deus e tal, mas a questão é, você já jogou o lixo fora? Quando é que você vai jogar o lixo fora? Quando é que você vai fazer o que Deus mandou você fazer? E aí eu não sei o que Deus mandou você fazer. Talvez seja liberar perdão, que é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. Talvez seja aceitar aquele que pensa diferente de você, que é uma coisa cada vez mais rara no meio cristão. Talvez seja abençoar alguém financeiramente. Talvez seja fazer uma ligação, mandar um áudio no WhatsApp. Enfim, não sei. Talvez fazer que nem eu e começar a gravar pregações para a internet. Ou então entrar em um determinado ministério da igreja. Ou então começar algum ministério fora da igreja. Talvez simplesmente ir conversar com alguém e orar por essa pessoa. Enfim, não sei o que Deus pediu para você fazer. Eu sei o que Ele me pede para fazer. E, e essa palavra primeiro é para mim, porque tem coisas que Ele me pede que às vezes eu fico enrolando, mas no final eu acabo fazendo. Mas a questão é até quando a gente vai ficar sem jogar o lixo fora? Até quando a gente vai ficar sem abandonar aquele pecado de estimação, sabe? Aquela coisa que só você, Deus e o diabo sabem que você faz. Então, quando é que você vai abandonar esse pecado de estimação que você tem aí e mudar? Começar a tomar determinadas atitudes para que esse pecado não aconteça? Quando é que você vai bloquear aquele contatinho? Quando é que você vai parar aquele esquema no trabalho? Quando é que você vai pagar aquele imposto que você sonegou? Quando é que você vai cumprir aquelas coisas que você não tem cumprido? Que você sabe que são certas e você não tem feito? Quando é que você vai começar a fazer? E aí, gente, eu não tô aqui para acusar ninguém, não. Eu só tô aqui para perguntar. Quando é que você vai jogar o lixo fora? Quando é que você vai começar a obedecer o pai? Porque Paulo e Onésimo resolveram obedecer e chamaram e escreveram uma carta para Filemão e Onésimo voltou para ser escravo do seu senhor. Isso é muito bizarro, né? Porque eu acredito que todos nós somos contra a escravidão. Mas até nisso eles escolheram fazer o que é certo. Me lembra os irmãos moravianos que tinham uma determinada ilha e eles viram que aquela ilha as pessoas não conheciam Jesus. E eles queriam evangelizar aquela ilha. Então eles viram pro dono daquela ilha, que era um senhor de escravos também, e fala com eles, bom, a gente pode ir para sua ilha para pregar o evangelho, enfim. E o cara fala, não, ninguém é que vai pregar o evangelho aqui não. Cai fora. E eles falam, tá, mas e se a gente se vender como escravo? Você deixa a gente entrar na ilha? E aí o cara fala, tá, porque vocês vão virar meus escravos para trabalhar, para poder pregar o evangelho nessa ilha? Para vocês virem para cá? Aí eles falam, tá bom, como escravo eu aceito. E eles simplesmente se venderam e com o dinheiro que eles se venderam, eles se tornaram escravos daquele senhor. E são dois irmãos moravianos que foram e, enfim, abriram a mão de tudo, literalmente, de toda a sua liberdade, né? Hoje a gente luta tanto pela liberdade e devemos lutar pela liberdade, tá? Repito, escravidão é errado, qualquer dominação humana sobre outro ser humano é errado.
Qualquer liderança que não seja baseada no amor, qualquer autoridade que não seja baseada no amor é errada, mas eles simplesmente abriram mão de tudo e foram honrar o Cordeiro de Deus, que morreu por eles. E aí a gente olha as histórias da igreja perseguida, né? As abnegações que nossos irmãos fazem, passam todos os dias simplesmente para não negarem a Jesus, para viverem o Evangelho. Eu recomendo, como cristão, toda vez que você achar que é um bom cristão, vai no site da Missão Mais, vai no site do Portas Abertas e veja o quanto você ainda tem que amadurecer. Porque eu vejo que esses irmãos passam, que eles sofrem pelo Evangelho, eu fico constrangido. São, cara, situações assim que você fala, meu Deus, será que eu estarei disposto a passar por isso por amor a Cristo? Às vezes a gente não abre mão de coisas tão pequenas, né? De coisas tão banais do nosso dia a dia, que a gente poderia abrir mão e a gente não abre simplesmente por causa do nosso egoísmo e tal. E esses irmãos literalmente estão sendo torturados, estão dando suas vidas pelo Evangelho. E igreja perseguida é uma realidade desde o início da igreja, né? As pessoas esquecem que quando a igreja surgiu, todo mundo fala, né? Ah, não, eu queria que minha igreja fosse que nem na igreja primitiva. É, tá bom. Então você quer que Deus estabeleça uma perseguição onde você está? Esse é o primeiro passo. A igreja primitiva, uma das principais características dela é a perseguição que ela sofreu. Foram os sofrimentos que os irmãos passaram. Você quer que seja permitido você ser jogado aos leões, às feras, ser torturado, ser assassinado, ser queimado vivo? Você quer realmente isso? Porque assim, é muito fácil olhar para a igreja primitiva e querer as coisas que eles viveram, no sentido positivo, de ver os milagres, ver as coisas extraordinárias e tal, ver como a comunidade vivia, que todo mundo vendia os seus bens e, e todo mundo repartia as coisas e ninguém tinha necessidade e tal. Isso é muito bonito. Mas você está disposto a viver o outro lado? O lado da perseguição, o lado das dores que esses irmãos viveram? Porque a gente adora as histórias bonitinhas, né? Mas a gente realmente está disposto a ser apedrejado por Jesus, como Estevão foi, como o próprio apóstolo Paulo foi, né? Será que a gente realmente está disposto a aprender o quanto que vale a pena sofrer pelo nome de Cristo? O que você precisa abrir mão que Deus tem pedido para você, que você não abriu mão ainda? Porque se Deus fez eu gravar essa palavra e ela chegou até você, é que provavelmente você tem que abrir mão de alguma coisa e você não está querendo. Você não está, você está considerando essa coisa mais preciosa do que a vontade de Deus para sua vida. E como eu já ensinei, cara, todo áudio que eu gravo praticamente eu falo isso, que não obedecer a Deus é burrice, né? Porque Deus te ama, primeiro ponto. Deus é onisciente, ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares e em todos os tempos ao mesmo tempo. Então Deus sabe como essa história vai terminar. E se ele está dizendo para você, abre mão, ou então ele está dizendo para você, faça isso, é porque ele sabe como é que vai terminar a história. E ele sabe que esse é o melhor caminho. Me lembra, para quem é fã da Marvel, não lembra do Doutor Estranho? Falando com o Homem de Ferro? Então, que só existia um caminho para a vitória? Então, é como se Deus fizesse isso com a gente o tempo todo. Falasse, ó, só tem um caminho para a vitória. Então segue esse caminho aqui. Faça isso. E a diferença é que Deus realmente ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Então, ele é muito melhor que o Doutor Estranho. Ele é muito mais poderoso, acredite. E aí Deus vira pra gente e fala, então filho, faz isso. Abre mão disso. Vai por aqui, não vai por ali. Toma essa determinada atitude. Faz tal coisa. E a gente não faz. E aí depois conosco,
quando vem as consequências, a gente ainda reclama com Deus, né? Culpando a Ele por aquilo que Ele mandou a gente fazer e nós não fizemos. E nós precisamos reaprender a arte de sofrer por Cristo. Isso é uma coisa que... A verdade é que o Evangelho está muito fácil no Brasil. O Evangelho virou modinha. Essa que é a verdade. Todo mundo é crente hoje. Todo mundo é crente. Qualquer coisa, qualquer pessoa que está na TV, tal, não sei o quê, qualquer artistazinho, qualquer influencer hoje é crente. Todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Tá, mas assim, não precisei mudar. Eu aceitei Jesus e tal. Aí aceitou Jesus a imagem e semelhança dele, mas o Jesus da Bíblia. Você realmente crê no Jesus da Bíblia? Ou você crê num Jesus que é a imagem e semelhança de você? Qual a última vez que você ouviu Deus te repreendendo por causa de algum pecado que você comete? Qual a última vez que você ouviu Deus falando para você mudar uma determinada atitude? Porque, cara, se você não ouve isso, desculpa, mas você está ouvindo um outro Jesus que você inventou na sua cabeça. Porque o Jesus da Bíblia, ele faz isso o tempo todo com os discípulos. O Jesus da Bíblia, ele não tem papa na língua. Ele não fica pedindo as palavras, não posso falar isso porque senão o Bruno vai se ofender. O Jesus da Bíblia é o que virou para Pedro e falou: arreta para trás de mim, Satanás, porque você para mim é pedra de tropeço. Você tem noção do que aconteceria se um pastor virasse para uma ovelha e falasse: para trás de mim, Satanás, porque você para mim é pedra de tropeço? Imagina os processos que esse pastor ia tomar hoje. Jesus fez isso com Pedro. E o mais lindo é que Pedro não saiu da igreja por causa disso. Quantas vezes você já abandonou instituições religiosas por causa de coisas que pessoas falaram para você e você não gostou? Eita, peguei pesado, né? Jesus chamou Pedro de Satanás e ele permaneceu. Por que você não tem permanecido? Bruno, mas você não sabe o que eles fizeram comigo. Bom, se lá não é um lugar tóxico e o evangelho é pregado de verdade, será que você realmente deveria mudar e sair desse local? E por favor, gente, eu conheço pessoas que já frequentaram lugares extremamente tóxicos, locais em que você tinha que pedir para o pastor para perguntar se você poderia começar a conhecer alguém para se relacionar. Então, assim, existem esses lugares ainda hoje em dia que são lugares extremamente tóxicos e lugares controladores onde você se torna um escravo do pastor, do líder e por aí vai. Eu não estou falando de igrejas assim, ou então de igrejas que estão pregando uma teologia que nós sabemos que é totalmente contrária ao evangelho. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de cristãos que simplesmente frequentavam um lugar que tem uma boa teologia, tem uma comunhão saudável, não perfeita, porque a igreja, a instituição religiosa, não é o céu, então ela não é perfeita, tem defeitos, todo mundo lá tem defeitos, até porque precisa disso para a gente aprender a exercer o amor, exercer o perdão, para a gente exercer mansidão e por aí vai. Eu acho que Deus deixa as igrejas serem imperfeitas, eu já falei isso algumas vezes. Eu acredito realmente que Deus deixa as igrejas serem tão imperfeitas para que a gente exerça o fruto do Espírito na igreja, e assim a gente vai treinando na igreja, perdoando o irmão, na comunhão, aprendendo a ser manso e tal, para que quando a gente for para o mundo e for se relacionar com aquelas pessoas que não são cristãs, a gente consiga se relacionar melhor com elas. Pelo menos deveria ser assim, né? A gente aprende a se relacionar nos conflitos e nas divergências que surgem dentro da igreja, e lá fora a gente consegue agir melhor com o não cristão, porque a gente já foi treinado num ambiente onde Cristo reina e tal, e onde Cristo deveria ser o centro. Enfim, só que o que mais acontece hoje é que as pessoas simplesmente se magoam,
e em vez de agirem com maturidade e irem conversar a respeito da mágoa, a respeito do problema, não, elas simplesmente saem, pegam um caminho mais fácil e vão para outra comunidade. Aí vão para outra comunidade, chega nessa outra comunidade, o que acontece? Tem sempre alguém que vai magoá-lo, que vai entristecê-lo, que vai decepcioná-lo e por aí vai. E o que a pessoa faz? Resolve o problema? Não, muda de comunidade. E aí nunca cresce. Porque qualquer lugar que você for, você vai ter problemas. Qualquer lugar que você botar vários seres humanos convivendo juntos durante tempo suficiente, terá problemas. É só olhar para sua família. A sua família não tem problemas? A sua família é a única do mundo que é perfeita. E mesmo assim todo mundo não se ama e continua junto? Ou pelo menos deveria, né? E aí o que acontece em algumas famílias, os maiores problemas que a gente tem hoje? Muitas vezes alguém que simplesmente em vez de tentar resolver os problemas, em vez de conversar e tentar restaurar o casamento e por aí vai, a pessoa simplesmente sai, simplesmente não se relaciona mais. Principalmente nós homens fazemos muito isso. E simplesmente vamos lá, desistimos da família e sumimos. E aí esquece de ser pai, esquece, enfim, de ser marido e tal. Embora hoje mulheres também façam muito isso. Embora a maioria, pelas estatísticas, aí é só ver qualquer pesquisa, você vai ver que as mulheres muitas vezes saem de relacionamentos abusivos. E relacionamentos abusivos nós devemos sair realmente. Mas eu estou falando de relacionamentos que só não estão saudáveis. Não são abusivos, mas não são saudáveis. Relacionamentos que poderiam ser melhores. E as pessoas muitas vezes simplesmente desistem de uma história de vida e vão fugir. Porque é muito mais fácil simplesmente fugir do que encarar a realidade que nós precisamos mudar. E encarar a realidade que talvez eu também esteja errado e o problema não esteja sempre no outro. É por isso que muita gente não foge de fazer terapia e por aí vai. Ou então, quando a terapia começa a funcionar realmente, né, que é aquele momento que o psicólogo começa a te contrariar, aí você sai, aí você muda de psicólogo, aí vai para um outro psicólogo, aí você vai, quando o tratamento realmente começa, que você percebe que você está errado e que o psicólogo está mostrando para você que você está errado, enfim, através da análise, você vai lá e muda de psicólogo. E aí nós ficamos fugindo o tempo todo, em vez de encarar a realidade e fazer como Onésimo e voltar. Não, peraí, eu vou resolver aqui para a situação aqui no meu passado e vou resolver ela, para que eu possa seguir em frente. E é isso que nós precisamos fazer, gente. A gente precisa encarar os problemas e simplesmente seguir em frente. Uma coisa assim que que eu aprendi ao longo da vida, eu levei alguns anos para aprender isso, que eu estou pregando aqui, mas é extremamente libertador, cara, quando você aprende a ter as conversas difíceis com as pessoas. E você descobre que isso não é um bicho-papão. Mas por que muitas vezes as pessoas não têm coragem de ter as conversas difíceis? Simplesmente porque elas não sabem quem são em Deus. Porque a identidade delas não está bem definida. Então elas vivem na pior prisão de todas, que é a prisão de agradar o outro. E aí, para serem aceitas, elas ficam criando imagens e, através dessa imagem, elas buscam uma aceitação que elas deveriam receber em Deus. Ou melhor, que Deus já nos dá, mas muitas vezes a gente não recebe. Eu sempre falo para as pessoas, Jesus já te perdoou de tudo, por que você não se perdoa? Eu conheço pessoas que têm extremamente dificuldade de se perdoarem pelos seus erros. E eu canso de falar para as pessoas, eu falo, cara, Jesus já te perdoou, para de se autocondenar. Vai ler Romanos 8, todos os seus pecados já foram perdoados. Inclusive os pecados que você vai fazer até o final da sua vida também já foram perdoados. Por que você continua se autocondenando? Vai lá e muda, faz diferente a partir daqui para frente. Mas pare de se culpar do que aconteceu ano passado, do que aconteceu há 5 anos atrás. Chega. Ficar se culpando não traz mudança, gente. Jesus espera de nós arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é ficar ali tristezinho.
Ai, meu Deus, olha o que eu fiz. Olha só como eu sou mal. Olha só como eu não presto. Olha só como eu sou o pior cristão de todos. E claro, não, arrependimento não é isso. Arrependimento é, caraca, vacilei. Não vou fazer isso de novo. É isso que é arrependimento. Arrependimento é mudança de rota. É você entender, não, peraí, cara, isso é errado. Olha só, isso aqui que eu fiz ou deixei de fazer é errado, porque também existe pecado da omissão, né? Pecar é não fazer o que é certo. Então, assim, não é só fazer o que é mal. Pecado é não fazer o que é certo. Então, às vezes a gente tem que fazer algo e a gente não faz. Então, a gente também peca nisso. E aí, muitas vezes a gente fica se martirizando por erros que nós cometemos, enquanto que, por causa disso, a gente não faz o que Deus quer que a gente faça. Eu já tive uma experiência uma vez, achei muito interessante, que determinada vez eu estava na internet, eu tinha acabado de ver pornografia e feito o que os homens fazem quando vê pornografia. E logo depois uma pessoa me mandou uma mensagem. E, enfim, essa pessoa tem depressão e na época tava. Cara, essa experiência eu acho que tem uns 15 anos. Meu Deus, tô ficando velho. Tinha uns 15 anos, eu lembro que eu tava no meu apartamento, na época eu morava sozinho. E aí essa pessoa me mandou uma mensagem e tal, que estava enfrentando a depressão, que estava pensando em se matar e por aí vai. E eu comecei a aconselhar essa pessoa. E eu fui aconselhando essa pessoa e tal, e na hora o Satanás veio. Ah, que lindo, né? Meia hora atrás você estava vendo pornografia, agora você acha que você é digno de aconselhar o fulano, né? Olha só, agora você está aí falando com essa pessoa, tal, não sei o quê, olha só como você é crente realmente, seu hipócrita, tal, não sei o quê. E aí me veio uma frase que mudou a minha vida. Que aí na hora o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E engraçado que eu estava ministrando o coração da pessoa, né? Mandando mensagem, enfim. E aí o Espírito Santo na hora começou a ministrar no meu coração e começou a falar: aquele que você era quando estava pecando, não é você. Não é quem eu te criei para ser. Esse aqui é quem eu te criei para ser. Então o seu desafio é cada dia tentar ser mais esse aqui e menos aquele ali. Não deixe de fazer o que é certo porque você fez o que é errado, porque isso é pecar 2 vezes. Cara, essa frase me marcou e é uma coisa que eu sempre levo pra mim e toda vez que eu penso, pô Deus, mas eu vacilei, caraca, como é que eu vou fazer tal coisa e tal? Cara, essa palavra sempre vem ao meu coração e eu sempre lembro dessa frase. Toda vez que a gente abre mão de fazer o que é certo, porque no passado a gente fez o que é errado, a gente está pecando 2 vezes. O passado você não pode mudar. Não importa se você fez errado no passado. A questão é, você vai fazer certo agora? O importante que conta, cara, é agora. O agora você pode mudar. O passado não. Então começa a fazer certo agora. Quem deixa de fazer o certo porque fez o errado, peca 2 vezes. Guarda essa frase para a sua vida. Toda vez que Satanás vir com uma acusação falando, você não é digno de fazer essa coisa para Deus. Lembre-se, ele está certo. Você realmente não é digno de fazer essa coisa para Deus. Ninguém é. Ninguém é. O que nos torna dignos de fazer qualquer coisa para Deus é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Primeiro ponto. O segundo ponto não é porque você fez algo errado no passado que você não pode fazer certo agora. Deixa Deus te usar. Seja cada vez mais essa pessoa que faz o que é certo e menos a pessoa que faz o que é errado. Essa é a nossa luta. É todo dia buscar fazer o que é certo. Foque em fazer o que é certo. Que você focando em fazer o que é certo, cara, naturalmente você não vai estar fazendo o que é errado. Porque, cara, a verdade é que quando a gente está sendo quem Deus nos criou para ser, e a gente está vivendo plenamente o nosso chamado, seja ele qual for, a gente está fazendo a vontade de Deus. E quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente não tem nem tempo para pecar. Porque a gente está tão ocupado fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Ele quer para a nossa vida, que você não vai ter tempo para pecar. Por exemplo, esse momento que você está ouvindo aqui uma pregação, que você está ouvindo aqui um podcast, que está falando de Deus, você está fazendo alguma outra coisa que é pecado?
Não, por quê? Porque você está buscando a Deus de alguma forma, nem que seja através de um podcast. Então você está buscando a Deus. Então nesse momento você não está pecando. Por quê? Porque você está focado em fazer o que é certo. E é assim que a gente deve viver a nossa vida, cara. Cara, quantas vezes eu vejo pessoas que têm talentos maravilhosos e que estão se martirizando por coisas que fizeram há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, enfim. E, e acham que não podem exercer o seu dom, o seu ministério, porque erraram no passado. Eu falo, cara, tá, você errou no passado, mas e o hoje? Até quando você vai continuar errando? Porque toda vez que você deixa seu talento enterrado, você está errando. Então, quando é que você vai desenterrar e viver o que Deus tem para você? Até quando você vai perder tempo? Entende? E, cara, essa é uma das maiores armas de Satanás. Satanás é assim. Antes da gente pecar, Satanás ele vai lá, tenta a gente até que a gente cai. Aí quando a gente cai, ele acusa para a gente não se levantar. E muitas vezes a gente cai nisso. Então assim, pô, você foi tentado, tal, não sei o que, a gente tem que resistir, a gente tem que procurar não pecar, tal, a gente tem que lutar contra o pecado, a gente não pode se acomodar nos nossos pecados de estimação, a gente tem que lutar contra eles e tal. E a gente vai lutando, vai lutando, vai lutando. Caiu, filho. Levanta e luta de novo. Entende? A guerra não acabou, não. Entendeu? Você foi ferido, ou então você feriu alguém, levanta e continua a guerra. Continua a luta. Vambora. Enquanto Satanás está ali falando, não, agora você não é mais digno de servir a Deus. Você nunca foi. Cara, o que você pode fazer para se tornar ser digno de ser usado por Deus? Não tem nada que te torne digno de ser usado por Deus. Aprende isso. Você sempre foi indigno. Você nunca foi digno de ser usado por Deus. Deus te usa por misericórdia e por amor. Porque Ele nos ama e Ele escolheu nos usar. Então, assim, cara, você já sabe que você é indigno. Então vai lá e seja usado por Ele assim mesmo. Porque Deus só usa pessoas que são indignas. Olha os apóstolos. Cara, o cara que escreveu essa carta, o apóstolo Paulo, vê o passado do apóstolo Paulo, ele torturava cristãos. Ele matava cristãos. A gente está falando do cara que hoje seria o líder do Estado Islâmico. É semelhante ao que o apóstolo Paulo era naquela época. Era muito semelhante ao que eles faziam. E aí, esse apóstolo Paulo se converte e se torna, o Saulo, né, se converte, se torna o apóstolo Paulo e se torna essa pessoa que é inspiração para vários cristãos. Quantos cristãos que eu conheço que depois de Jesus, Paulo é a maior inspiração. E eu não sei se Paulo seria a minha segunda maior inspiração, mas com certeza ele está ali no top 5 da Bíblia. Porque é um cara assim extraordinário. A vida do apóstolo Paulo é uma coisa incrível e os ensinamentos que ele traz em suas cartas são maravilhosos. Cartas de Paulo, enfim, são incríveis. Romanos, por exemplo, é uma carta que, meu Deus, eu acho que eu vou ler Romanos a vida inteira e não vou entender tudo, de tão profundo que é. E assim, esse cara, com tantos erros, que matava e torturava cristãos, se tornou o apóstolo Paulo. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam, né, fulano era bandido, agora virou crente e acha que pode, que agora acha que tá tudo resolvido e agora quer bancar o certinho. É, mas é isso. O evangelho é isso. Ele era todo errado, fazia um monte de coisa errada. E aí, enfim, não importa se você era muito errado ou pouco errado, não importa. A questão é que você era errado. E agora você vai fazer o que é certo. O evangelho é isso. É disso que se trata. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mate mais. Aquele que mentia não minta mais. Entendeu? Então assim, agora você vai fazer o que é certo. Você vai abençoar pessoas, você vai amar as pessoas, você vai cuidar delas. Quando alguém tiver fome, você vai dar de comer. Se alguém tiver sede, você vai dar de beber. Entendeu? Você vai se alegrar com os que choram. Se alegrar com os que choram é ótimo. Né? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não se alegre com os que choram, tá? Pelo amor de Deus. Pior que tem um bando de crente que se alegra com os que choram, né?
Ele se alegra com a desgraça do outro. Cara, isso é uma das coisas mais tristes. É quando eu vejo um crente e fala assim, ah lá, tá vendo, ó, fulano que fez o que é errado, lá, se ferrou, bem feito, fez mal, tal, não sei o quê. Eu também, de vez em quando, solto uns bem feitos. Só que aí eu lembro que, cara, isso tá errado, porque nós devemos andar pela graça, né? Da mesma graça que nós recebemos de Cristo, nós devemos dar com os nossos irmãos, inclusive com os nossos inimigos, né? Porque a palavra diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, foi Jesus que falou. Então, assim, cara, a gente precisa parar de se alegrar com os que choram e chorar com os que se alegram, né? Porque tem um bando de crente que é invejoso, que quando vê o irmão crescendo, Deus abençoando alguém, principalmente se for um não cristão, aí a pessoa fica com inveja e acha que não é justo e fica revoltado da vida com Deus, tal, porque o irmão que ele não se julga, que ele não acha que é tão santo quanto ele, e que, ou então um não cristão, então Deus não pode abençoar a vida deles, pelo contrário, eu que sou crente, que sou fiel, tal, não sei o que, Deus deveria me abençoar. Não passa de um irmão mais velho que está se entristecendo com a festa que Deus está fazendo para o irmão pródigo, que retornou e que agora está de volta para a casa do pai. Enfim, então a gente tá aí, foi um erro, entre aspas, quando eu falei, né? Foi um erro, mas que Deus agora me inspirou uma palavra que é verdade, né? A gente precisa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E a gente precisa parar de chorar com os que se alegram e se alegrar com os que choram. Vamos mudar, gente. Vamos crescer. Vamos viver o evangelho de verdade. Igual a última vez que você se alegrou com a alegria de alguém. Igual a última vez que você se alegrou quando alguém recebeu uma bênção que você vem pedindo a Deus há muito tempo. Caraca, hein? Peguei pesado agora, né? Sabe, você que tá solteiro há mó tempão, qual a última vez que você se alegrou que um irmão seu que não tá solteiro há tanto tempo quanto você tá casando? Ih, complicado, né? Peguei pesado agora, hein? Perdi, como se eu tivesse muitos, né? Mas se eu tivesse muitos seguidores, eu perderia a metade. Enfim, porque isso não é falado, né? E a última vez que você que está procurando emprego se alegrou porque o seu irmão arrumou um emprego. E você ainda continua aí na batalha. Você que é concurseiro, né? Você está tentando passar num concurso, todo mundo passa e você não. Você se alegra quando as outras pessoas passam também? Difícil, né? Se alegrar com os que se alegram. E chorar com os que choram. Você chora quando as pessoas que você não gosta sofrem. Você se compadece delas. Se alguém que você não gosta está fazendo uma rifa porque está passando uma necessidade, você vai lá e compra e ajuda? Caraca, peguei pesado agora. Pô, dar dinheiro para um cara que eu não gosto, Jesus falou que nós devemos tratar nossos inimigos como a gente trata os amigos. E nós devemos amá-los. Você ama as pessoas que você não gosta. E o amor bíblico não tem a ver com sentimento, é ação. São as atitudes que nós tomamos com relação às pessoas. Então, você está disposto a tomar essas atitudes? Enfim, fica aí a reflexão. Então, gente, vamos viver o evangelho de verdade. Vamos parar de achar que o evangelho existe para nos tornar felizes, como o mundo define o que é ser feliz. Porque a definição do mundo de ser feliz é não ter dores, não ter sofrimento, ter tudo o que quiser, viver todos os prazeres. Isso não é a felicidade bíblica. A felicidade bíblica é ter paz que excede todo entendimento. O que é uma paz que excede todo entendimento? Porque assim, se você está viajando, você está numa ilha grega, você está numa praia, felizão, tomando água de coco, um sol, curtindo, ninguém vai duvidar do porquê você está em paz. É óbvio, né? Você está tranquilão, você está hiper de boas ali, você está em paz. Agora, se você está preso, à meia-noite está louvando, se você está sendo apedrejado e você diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Se você está sofrendo um naufrágio
E você, quando escapa do naufrágio, uma cobra vem e morde sua mão, e você sobrevive, as pessoas começam a te adorar, e você vira para elas e fala: não, peraí, eu sou que nem vocês. O único que é digno de adoração é Cristo. Se você está sendo perseguido, se você está sendo jogado na cova dos leões, se você está sendo jogado lá no Coliseu para ser atacado por feras, se você está sendo torturado e você está sendo abaixado em um rio, e enquanto você está sendo abaixado em um rio, você está cantando Amazing Grace, Preciosa Graça, como aconteceu recentemente, já faz alguns anos, mas de alguns cristãos que foram pegos pelo Estado Islâmico enquanto eles estavam sendo baixados. Isso passou ao vivo para o mundo inteiro. Uma das cenas mais lindas e tristes que eu já vi na vida. Eles sendo baixados e enquanto eles eram baixados no rio, eles estavam cantando Amazing Grace. E dava para ouvir eles cantando. Assim, uma coisa, cara, surreal a cena. Essa é uma das cenas que me marcou, assim, que eu vi. E nisso tudo tá em paz. E isso é paz que sai do teu entendimento. Você tá enfrentando todas as circunstâncias, você tá enfrentando todas as dificuldades, mas você descansa porque você sabe que sua vida pode não estar no teu controle. Pode ter saído completamente do teu controle. Você não está mais conseguindo controlar nada. Tá tudo um caos, tá tudo uma zona. Mas você confia que ela está no controle dele. Que Deus não saiu do trono. Que Deus não está preocupado no sentido de que as coisas vão dar certo ou errado, é porque ele está no controle. Não preocupar, quando eu digo não, Deus não está preocupado, não é no sentido de não se importar. Não é nesse sentido, mas no sentido de que ele sabe que ele vai fazer dar tudo certo. É como Jesus no barco, né? Está rolando uma alta tempestade do lado de fora e Jesus está simplesmente dormindo. E aí os discípulos viram para ele e falam: Jesus, mas você não importa que a gente morra? E é claro que Jesus se importa que vocês vão morrer ou não. Jesus se importa com eles, mas na hora da dor, na hora do desespero, até os discípulos desconfiam, né, se Deus realmente se importa. E Jesus simplesmente acorda, levanta e fala: ô vento, mar, fica quietinho que eu quero dormir aqui. E o vento e o mar se acalmam. E os discípulos reconhecem que ele é Deus. Então, relaxa. Deus está no barco, ele está no controle. E mesmo que pareça que ele está dormindo, na hora certa ele levanta e vai acalmar a tempestade, vai ficar tudo bem. Mas ele acalmando a tempestade ou não, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sendo perfeito, e ele continua sendo digno de ser adorado e louvado, e de que nós o honremos com todas as nossas atitudes, em tudo que nós fizermos, que seja para a honra e glória dele. Então, as suas dificuldades não servem de desculpa para você não fazer a vontade de Deus para sua vida. Você reclama que Deus não faz a sua vontade, mas você faz a vontade dele? Então, que possamos abrir mão, porque a gente precisa abrir mão e tomar as atitudes que a gente precisa tomar, fazendo o que é correto, fazendo o que é certo, fazendo o que a Bíblia ensina, que Deus já nos ensinou e que já mandou a gente fazer, porque essa é a vontade dele para a nossa vida. Porque no final, é isso que vai cooperar para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o nosso problema é que nós estamos preocupados que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ou seja, que todas as coisas ocorram como a gente acha que é bem. Ou melhor, como a gente acha que é bom. Então a gente está preocupado simplesmente se dar bem. E lá no versículo está dizendo isso, que a gente vai sempre se dar bem. Ali no versículo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que vivem conforme o seu propósito. E qual é o propósito? O propósito é que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. Então, se tivermos que passar sofrimentos para nos tornarmos semelhantes a Cristo, glória a Deus. Isso está cooperando para o nosso bem. Então, você realmente está disposto a sofrer por Cristo? Você está disposto a sofrer para se tornar mais semelhante a Cristo?
Você está disposto a receber um não de Deus para se tornar mais semelhante a Cristo? Você está disposto a abrir mão de coisas que você ama e que deseja para ser mais semelhante a Cristo? Isso é o Evangelho. Qualquer outra coisa é outra coisa. Então, o Evangelho é isso. Não é à toa que Jesus falou: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso não mudou. A negação de si mesmo é o primeiro passo para nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, abre mão, cara, vale a pena. Quem está te chamando não é um Deus que te odeia, é um Deus que te ama. É um Deus que quer o melhor para você. E lá na frente, um dia você vai entender por que ele pediu. Tem uma foto clássica que já ficou muito famosinha na internet, que é uma criança segurando um ursinho pequenininho, e Jesus vira para ela e fala: me entrega esse ursinho. E atrás de Jesus tem um urso enorme que Jesus quer dar para ela. E muitas vezes é assim. A gente se apega aos nossos ursinhos, às coisas que nós achamos que são o melhor para nós. E Deus está falando para você: filho, cara, para de se apegar a isso. Eu tenho tantas coisas melhor para você. Pare de se apegar ao seu orgulho. Vai lá e libera perdão. Você vai ver como é muito melhor. Porque quando se fala sobre isso, né, normalmente as pessoas sempre pensam em bênçãos. Ah, não, então, sabe aquele namoro que Deus falou para você abrir mão? Então abre mão desse namoro que lá na frente ele vai ter um casamento muito melhor. Talvez você nem case, mas você vai aprender a ser feliz nele. E aí, aprendendo a ser feliz nele, você vai ser feliz em todos os seus relacionamentos. Porque você não vai entrar nos seus relacionamentos para que as pessoas te tornem felizes, mas simplesmente para que você possa abençoá-las e viver plenamente um relacionamento. E quando elas te abençoarem, amém. Quando elas não te abençoarem, amém também. Porque você já é plena em Deus, sua felicidade está baseada em Deus e não nas outras pessoas. E aí você consegue ser bênção até para aqueles que não merecem. Talvez você vai entregar uma questão financeira. E as pessoas acham que quando você começa a servir a Deus, né, você vai se tornar mais rico. Não necessariamente. Mas você vai aprender a alegria do contentamento. E você vai aprender que você não precisa de tantas coisas quanto você imaginava que precisava para ser feliz. E aí a sua felicidade não vai estar nas riquezas, não vai estar no dinheiro, mas vai estar totalmente em Cristo. Então, talvez o que você tenha que entregar para Deus é um ministério. Deus falou para você abrir mão de um ministério, ou então de um trabalho, e por aí vai. Porque é interessante que Deus já me pediu os dois. Já tem uma época que Deus me pediu para mim, para eu abandonar um determinado trabalho para me focar numa questão ministerial. E já teve um momento que Deus falou para mim largar todos os meus ministérios na igreja e focar na minha vida profissional. E hoje eu entendo que os dois momentos foram fundamentais e me ajudaram a ser quem eu sou hoje. E é uma bênção, eu louvo a Deus por isso. Então, cara, não importa o que ele estiver pedindo, entrega o seu ursinho, porque o que ele tem para entregar é muito melhor. E eu repito, não pensa isso como, Deus vai me tirar esse ursinho e vai dar um muito melhor nessa área. Não, ele vai te mostrar quem ele realmente é, ele vai te mostrar, vai te ensinar a ser feliz nele, porque só ele é digno de ser a razão da nossa felicidade. E aí quando você aprender isso, cara, todas as outras coisas vêm para complementar a sua alegria, a sua felicidade, e você vai viver muitas vezes a paz que excede todo entendimento. Mas também haverão dias bons em que você vai viver na paz que faz sentido, que não precisa de entendimento, simplesmente ela faz sentido estar vivendo. Mas independente das circunstâncias, você vai aprender a ser feliz nele. Você vai aprender o dom da alegria que Paulo tem, de estando preso, prestes a ser morto, escrever uma carta que diz: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Então, quando Cristo for a sua real alegria, todas as outras coisas serão complemento. Agora, se Cristo não for sua real alegria, a real razão de você existir,
todas as outras coisas se tornarão mais cedo ou mais tarde uma grande decepção. Isso é fato, porque só Deus é digno de ser a fonte da nossa alegria. Nada no mundo é tão grande para ser a fonte da nossa alegria que não seja Cristo. Todo o resto a gente pode perder. Cristo a gente vai ter eternamente. Então, que Ele possa ser a razão da sua alegria. Então, como eu sempre falo, vai lá pro quarto agora, vai ter o seu momento com Deus e pergunta para Ele: Deus, o que eu tenho que abrir mão? Qual é o sim que eu tenho que te entregar hoje? E pergunta para Ele também o que Ele espera que você faça. Não vai pro quarto só para dizer para Deus o que você espera que Ele faça. Aí vai pro quarto para descobrir em Deus o que Ele quer que você faça para Ele. Quais são os planos que Ele tem para sua vida. Sinceramente, eu acho um desperdício a gente ir pro quarto, orar e simplesmente apresentar os nossos planos para Deus. Sendo que Deus tem planos muito maiores e muito melhores para nossas vidas. Nós deveríamos sempre entrar no quarto e perguntar para Deus qual é o plano dele para a nossa vida. O que Ele deseja, o que Ele espera de nós. E aí, quando você começar a fazer isso, você vai ver a diferença que faz. E um dia, quando você estiver vendo o plano dele, você vai entender que realmente valia muito mais a pena do que aqueles planos simples e que você estava querendo apresentar para ele, que você vê que, cara, realmente, o que ele tem é muito melhor. Mesmo que o que ele tenha venha com dores, venha com dificuldades, venha com lutas, mas acredite, vai ser muito melhor. Então, que Deus continue te abençoando. Fica na paz.